Paz do Senhor, galera, tudo bem? Em torno de 2 anos atrás eu tive um sonho e a água era o elemento principal do sonho. Ou melhor, o que a água representava era o elemento principal, não só do sonho, mas da realidade. E Deus, ele não fala assim em base bíblica. E eu tô falando isso porque existem muitos lobos vestidos de ovelhas e que são falsos profetas. Entregam profecias sem nenhuma base bíblica. Ah, Carol, mas Deus ele falou que vai me dar um carro, então é mentira. Gente, a Bíblia fala sobre prosperidade, ou seja, o carro que você tanto almeja, ele tem qual objetivo no reino de Deus? Se não for para edificar o reino de Deus, então não tem base bíblica, não é mesmo? Agora, se você tem algum objetivo referente a isso, você quer fazer missões em lugares mais distantes, quer ajudar a igreja nas obras sociais, colocar a quentinha ali na mala do seu carro, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe. E esse sonho da parte do Senhor foi baseado em qual passagem bíblica? João capítulo 4, especificamente o verso 14, que Jesus disse: "Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Glória a Deus. Uma bela noite, lá estava eu dormindo, e aí eu tive um sonho em que eu fazia toda a minha rotina normal. Na época, né, eu tava indo pra escola ainda, nossa, muito idosa na época. Então no sonho eu acordava pela manhã, ia no bebedouro da cozinha e bebia um pouco d'água. Só que o interessante é que eu bebia água numa garrafa que hoje eu não tenho mais, mas ela é mais ou menos desse tamanho aqui. Eu enchia minha garrafa inteira uma vez, bebia, e eu continuava com sede. Aí eu bebia de novo mais uma garrafa e continuava com sede. Aí pela terceira vez eu enchia de novo e continuava com sede. E o que eu fazia depois? Eu enchia a garrafa de novo? Não. Eu simplesmente parava e continuava minha rotina normal. Não porque eu não estava com sede, mas porque eu já estava cansada de tentar saciar minha sede e não consegui. Aí no sonho eu já chegava na escola com sede, ia no bebedouro e fazia o mesmo procedimento e voltava para a sala de aula ainda com sede. Quando eu estudava de manhã, eu era liberada à tarde, né? Aquele calor de 40 graus. Eu cheguei em casa como? Com sede. E no sonho lá vou eu novamente beber água. E isso aconteceu durante a minha rotina toda, de manhã até a noite. E no sonho as minhas expressões do rosto eram de cansaço mesmo, porque eu bebia uma garrafa, bebia a segunda, bebia a terceira e eu não ficava saciada. Foi um sonho bem curto, bem rápido e por fim acordei. Quando eu acordei na hora, o Senhor falou comigo: mulher samaritana. Eu não sei se você conhece essa passagem bíblica, talvez você está assistindo esse vídeo e nem é cristão, e tudo bem. Jesus está lá no poço esperando por ela, e aí ela começa a tirar a água dali do poço e ele pede um pouquinho. Aí ele já lança aquela palavra: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E por quê? Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Carol, mas por que ele estava falando aquilo para aquela mulher? Porque aquela mulher, ela já tinha passado por muitos relacionamentos. Ela já tinha tido 5 maridos e o homem da qual ela estava naquele momento nem marido é. Eu creio que cada pessoa tem o seu ponto fraco. Talvez o seu ponto fraco, que nós podemos também chamar de pecado de estimação, seja se envolver sempre em relacionamentos que aparentemente são amorosos, pornografia, masturbação, drogas, bebidas. Eu tô aqui falando pecados mais famosos, vamos dizer assim. Mas pode ser também a mentira ou o amor ao dinheiro. Enfim, eu não sei. Porém, o que Deus estava falando comigo naquele momento era: minha filha, você passa o dia todo buscando saciar a sua sede em coisas vãs, em coisas sem valor, em coisas inúteis, em coisas que te dão apenas um prazer momentâneo, mas que depois o prazer passa, a adrenalina passa e continua tudo da mesma forma. Mas se você beber da água da vida, você nunca mais terá sede, porque essa água te levará para uma vida eterna. Eu gosto muito da versão de João Ferreira de Almeida, que diz: porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Saltar é uma ação. Saltar é uma ação, é um movimento. E o que a Bíblia diz lá em Gênesis no capítulo 1, verso 2? Que o Espírito de Deus, ele se movia sobre as águas. Ou seja, você pode beber prazeres momentâneos. Quando isso entrar dentro do seu corpo, no começo vai ter aquela adrenalina, você vai se sentir vivo, e daqui a pouco você se sente morto novamente. Acabou o movimento. Agora, quando você bebe da água da vida, o Espírito Santo está ali dentro de você e ele não para, porque ele é vivo. Você verdadeiramente se sente vivo. Talvez você que está assistindo esse vídeo está espiritualmente morto. Sua alma está abatida, está cansada, você já não encontra mais propósito em nada. Pessoas te veem por fora, enxergam o seu corpo, mas por dentro parece que os batimentos cardíacos não funcionam mais. Mas Jesus hoje ele te oferece a água da vida. Pode ter certeza que se você beber dessa água, dentro de você se fará uma fonte de água que não fará que a sua alma fique mais abatida e parada, mas fará com que a sua alma salte para a vida eterna. A vida eterna no céu ao lado de Cristo Jesus não é apenas um sonho, mas é uma realidade. E é uma realidade que Deus quer te dar hoje, agora, nesse exato momento. Não deixe o inimigo tirar essa palavra do seu coração. E é isso, até a próxima, se Deus quiser.